Mais uma vez uma saudação a todos e a todas. O Evangelho hoje é o capítulo 17, Sede Perfeitos, o item Cuidar do Corpo e do Espírito. Eu sou o Renato, o pessoal que está acompanhando pelo YouTube, é só colocar lá no canal Transmutação Renato, lá no YouTube, aí você pode se inscrever e pegar os Evangelhos lá, ou então só pegar, que sempre a gente coloca para ele, que hoje à noite esse aqui também vai estar no ar, tá? Ele traz aqui essa questão do cuidar do corpo e cuidar do espírito. Ele traz na prática 3 tipos de condutas de pessoas. Ele traz o primeiro tipo, que ele diz que é o povo que não está nem aí para o corpo. Tem gente que não está nem aí para o espírito. Tem gente que zela demais o corpo e esquece o espiritual. E tem gente que é indiferente. E ele começa aqui trazendo esse contexto, e lá no final ele diz que se tivesse de maltratar algo, que a ideia é bem tratar tudo, né? Mas se fosse para maltratar alguma coisa, se alguém tem alguma culpa, que também não é bom tratar de culpa, bom é pensar em assumir a responsabilidade, que a culpa não resolve o problema da gente, gera mais problema. Mas quem deveria assumir alguma responsabilidade não é o corpo, é o espírito. Então, ele diz, não tem como condenar o corpo por algo que tem a ver com o desvio do espírito. Ele disse, é o mesmo que condenar o cavalo mal dirigido, por quem está montado nele, por exemplo, passar por cima de pessoas. Então não dá. Começa trazendo essa noção. Mais uma vez, o que nós percebemos é a lógica do equilíbrio, o caminho do meio, dentro de uma perspectiva em que nós somos espírito encarnado, né? A alma é o espírito encarnado. Então o corpo, ele é um instrumento do espírito, ele é um auxiliar do espírito. Nem ele deve ser super valorizado de modo a acreditarmos na potencialidade do corpo mais do que a do espírito, e nem ele deve ser desprezado, e muito menos culpado por exemplo, doenças que nós porventura apresentemos. E eu, como ultimamente tenho observado, desde que eu comecei a ler sobre anônimos, isso tem marcado muito nossos evangelhos de alguns anos para cá, porque quando eu li o livro azul de Alcoólicos Anônimos, eu não lembro de muita coisa do livro, mas eu lembro que fiquei impactado quando li um trecho que dizia assim: Alcoólicos Anônimos não é contra o álcool. Alcoólicos Anônimos não é contra quem bebe. Aí eu pensei, poxa, como assim? Eu pensava que é contra quem bebe, é contra o álcool. Aí ele diz, Alcoólicos Anônimos é contra o egoísmo, o egocentrismo. Ou seja, já há uma maturidade desse grupo que foi formado em finais dos anos 30 no estado de Akron, nos Estados Unidos, por 2 alcoólatras, um chamado Bill e o outro chamado Bob. Ele era um médico e um advogado, e eles partiram a jornada deles de uma compreensão
de que essa questão do ego, um alcoólatra podia ajudar o outro, porque na verdade o que acontecia ali era uma carência. Então eles começaram a entender que quando eles estavam naquela fissura para beber, se um encontrasse outro que também estava na fissura para beber e não queria beber, por isso que a história é essa: se o teu caso é beber, o problema é teu, e se o problema é parar de beber, o problema, ele disse que é deles, que é o slogan da propaganda. Ele diz, então, a forma que dava certo era um encontrar o outro e conversar, e começaram a entender que uma reunião podia começar quando tivesse no mínimo 2 pessoas interessadas em não beber. Não é porque era contra a bebida. De alguma forma, a partir de experiências, força e esperança deles, fazia com que, ao sentarem um diante do outro, para falarem, reconhecerem aquela limitação, aquela impotência deles frente à bebida, que levava eles ao fundo do poço, que quando eles conversavam, passavam 1 hora, 2 horas conversando, quando terminava, eles falando sobre o problema, que era aquela coisa que era a vontade de beber e ao mesmo tempo a vontade, vendo o fundo do poço, as dificuldades, o efeito colateral que dava, que o efeito que ele achava que era bom era sentir um certo alívio, um certo desligamento, ficar meio que descolado, mas o efeito colateral era muito alto, que a pessoa ia para a clínica, cadê o cemitério? Que ela se tornava desagradável, que ela perdia o domínio da própria vida. Então eles concluíram que não compensava dar continuidade àquilo, mas que sozinhos eles não conseguiriam parar. E aí a gente começa, ao ler, depois a refletir, pensar, o problema não é o corpo, porque quando a gente vai dizer assim, quanta gente não diz que o bêbado é um sem vergonha, o drogadicto é um bandido, como é que o cara não se domina? Deixar de beber, a pessoa entende, tem gente que vende remédio, né? Para parar de beber, como se o problema fosse eminentemente o problema do corpo ou da mente? Do corpo. É uma pessoa que não se contém, é como se fosse um alimento, né? E eles entenderam que não tinha nada a ver com a bebida, tinha a ver com o problema espiritual. O problema, diz lá no livro As Ovelhas, não é a bebida, não é quem bebe. Por isso você não vê nenhuma propaganda associada contra a bebida de Alcoólicos Anônimos. Ele não fala de bebida, ele não fala de quem bebe, ele fala para a pessoa que porventura queira parar de beber. Ele não tem nada com a bebida, o problema é o ego. E eles começaram a perceber que aquele que está naquela fissura, na verdade o que ele estava querendo, na verdade era ir para um bar, mas no primeiro momento era receber atenção, conversar. E a partir daí, mais de 400 outras irmandades passaram a utilizar o que eles depois convencionaram chamar de uma programação de 12 passos, porque perceberam que pessoas com problema de obesidade, na maioria dos casos, o problema não era físico, o problema também era o ego. Aquelas pessoas, do mesmo modo do alcoólatra e do drogadicto,
Porque para o alcoólatra, eles tinham uma irmandade para conversar especificamente sobre esse sintoma, esse efeito. A causa é o ego, o efeito é a bebedeira. A causa é o ego, o efeito é a droga. O outro efeito é ir para o fundo do poço, o outro efeito é perder a vida, o outro efeito é clínica, cadê o cemitério? Mas a causa não é bebida, a causa é ego. Então, na mesma linha de raciocínio, o caso da obesidade, lá nos Estados Unidos também pegaram essa programação e viram que o maior problema do obeso não é a comida. E já pensou como é que uma entidade ia poder fazer propaganda contra quem come ou contra a comida? É mais fácil pensar nisso na bebida, né? Mas eles disseram: nós não somos contra quem bebe nem contra a bebida, nós somos contra o egoísmo e o egocentrismo. Aí vem comedores compulsivos anônimos. Nós não somos contra a comida, qualquer tipo de comida, nós somos contra a comida, nem somos contra quem come, nós somos combatentes do egoísmo e do egocentrismo, porque eles perceberam que a pessoa que estava fora de peso, obesa, no primeiro momento, e depois a pessoa que estava com bulimia, que era a questão de era tão focada no corpo, uma era tão desprendida que comia demais em qualquer coisa, e a outra era tão apegada ao corpo que o psicológico dela, ela comia e vomitava. Então nasce o comedores compulsivos anônimos, aquele que toma como problema o sintoma, ou é a magreza extrema, ou é a gordura extrema, decorrente de má alimentação, e não encontrar o problema na alimentação, e nem quem vende alimentação, e nem quem come, mas o problema está num caso espiritual, que é o ego, a pessoa. Os comedores compulsivos, que eu também tive a oportunidade de ler o livro deles, que é 12 Passos, 12 Tradições de CCA, Comedores Compulsivos Anônimos. Ele diz: eu percebi que eu como as minhas emoções. Ah, tá aí a chave. Não era a comida, era a pessoa com um problema emocional, foge pela comida, porque provavelmente quando ela vai fazer o inventário moral dela, que é o quarto passo, ela identifica que em momentos difíceis, às vezes na infância dela, a alegria que ela tinha era quando ela comia, ou ela sentia muita dor quando comia. Dá os dois casos. Quando ela lembra que ficava bem de um problema quando ela comia, porque ela esquecia o problema, comia as emoções e comia. Aí toda vez ela passou o resto da vida repetindo esse processo. Tenho uma dor, não consigo resolver. Aí estou com um problema de relacionamento com o meu namorado, com a minha namorada. Como é que eu resolvo a vida do outro? Geralmente são problemas difíceis. A mãe com o filho, não é isso? O filho com o pai. Aí o que ele faz? Enquanto o tempo que para ele parece não passar está acontecendo, ele vai e come as emoções, ataca a geladeira. Acontece isso ou não? Ou, no outro caso, aquele que sempre tinha uma dor quando era visto cheio, e as pessoas só o elogiavam quando ele estava ou ela estava magra. Ela se sentia muito culpada, uma emoção. Então ela passa a rejeitar a comida. Toda vez que ela come, se sente mal e bota para fora, porque ali ela também come e regurgita emoções, não é a comida. E assim eles fizeram com narcóticos anônimos, mesma coisa. Fizeram com fumantes compulsivos anônimos,
Que a pessoa, quantas vezes você não vê uma pessoa que diz que é muito atarefada? Quem já fumou aqui ou fuma? Ninguém? Na hora que está no pico, fuma mais ou menos. Mas está fumando as emoções. O problema não é o cigarro. O problema não era quem vende o cigarro. O problema estava de novo o espírito adoecido, fugindo das emoções, ao invés de compreender o que está se passando dentro dele, acolher, cuidar. Aí vem compradores compulsivos anônimos. Quanta gente, quando está com problema, começa a pesquisar preço de viagem, preço de roupa, de joia, de carro, de bens, de eletrodomésticos, que vê que compra coisas quando nem tinha dinheiro para pagar, que tem coisas que estão sobrando, mas ainda assim ela continua comprando. E o problema não é o produto comprado, nem é quem vende o produto. O problema é o quê? Que aquela pessoa que está com um problema espiritual, emocional, ela está transferindo. Ela está, na hora que ela sente aquela instabilidade emocional, colocando no lugar uma coisa que na mente dela ela acha que vai sentir o quê? Prazer, que é comprar. Quem já viu alguém comprar, quando está com problema, comprar mais, comprar e se sentir bem na hora que está comprando, e depois que tem a coisa, se deparar com o mesmo problema, porque a coisa não ia resolver. Era aquele processo de comprar. Nasce compradores compulsivos anônimos. Jogadores, Marcos, jogadores compulsivos anônimos, buscando prazer dos momentos em que aquela pessoa ganha, mas está envolvida no processo de estar ali com pessoas. Ele às vezes não consegue falar com ninguém, mas na mesa de jogo ele fala. Quer dizer, doenças da alma atreladas à baixa autoestima, à carência emocional, em que as pessoas ficam discutindo como se umas fossem melhores do que as outras, como se o comprador compulsivo fosse melhor do que o comedor compulsivo. O comedor compulsivo como se fosse melhor do que o alcoólico. O alcoólico como se não que fosse melhor do que o drogadicto. Fala com o alcoólico e diz assim: não, meu problema é álcool, não é droga não. Mas álcool é droga. Uma é lícita, a outra é ilícita, porque é alucinógeno. Então, nessa parte de cuidar do corpo, quantas adicções nós vemos? Que são adicções, é ser escravo de algo. Então, quanta gente está aí, por exemplo, com um grupo de anônimo por dependência a celular, rede social. Na hora que tem um problema, faz o quê? Corre para a rede social. O problema é o celular? O problema é a rede social? Não, é o ego. Um problema emocional. Por isso que eles criaram também neuróticos anônimos, problema de impotência frente às emoções, que gera o ego. O egoísmo gera a incapacidade de amar e de se permitir ser amado, e esse egoísmo é como se fosse uma capa que a pessoa fica tentando utilizar para evitar e fugir do sentimento de culpa. E aí nós podemos talvez iniciar a nossa compreensão sobre
essa questão do equilíbrio do cuidar do corpo e do espírito. Primeiro a gente tem que se entender, se enxergar e cuidar de nós a nível espiritual. Porque grande parte dos desarranjos corporais que nós temos tem a ver com desarranjo espiritual. Se você talvez refletisse, você poderia encontrar grupos marcos que davam certinho nos espíritas anônimos. Como assim espíritas anônimos? Antigamente o pessoal falava de papa-passe, né, Júlio? A pessoa, eu estou assistindo não sei o que, preciso ir lá no centro para ele me dar um passe. Tudo é um obsessor, tudo é um obsessor. Não, isso aqui é porque é obsessor. Não, isso aqui, quem está dizendo que obsessor não existe. Mas o obsessor é como uma rádio. A rádio que tende a tocar dance, dificilmente ela vai tocar brega, porque o público dela é de dance. Por exemplo, o Marcos toca aí na banda Túnel do Tempo, né, Marcos? É mais chegada à Jovem Guarda, ao romantismo dos anos 60, 70, né? Se o Marcos começar a tocar tudo, é difícil segmentar um público, né? O Marcos talvez não tenha facilidade de tocar uma Shakira, uma Madonna, um Michael Jackson. Ele não vai talvez conseguir. Mas se você jogar um Nelson Gonçalves, se você jogar um Fivers, um Renato Seu Caps, o Marcos desenrola com uma beleza. Rádio que toca dance dificilmente vai tocar brega. Assim é a sintonia espiritual. Se você acha que está com um problema com um obsessor espiritual, provavelmente esse obsessor está ligado a você, atrelado a portas que você mesmo abriu. Ele está dançando a música que você está tocando. Às vezes ele está dançando e cantando a música que você está tocando. Foi você que abriu a porta. Você que não está olhando qual é o seu problema. Você que não está identificando o que está comendo as suas emoções ou querendo fugir da realidade. Você que talvez esteja sendo o obsessor encarnado do que você chama de obsessor desencarnado, porque você não está agindo como deveria. E aí se torna um papa-passe anônimo. Alguém que coloca Deus em pessoas, que endeusa pessoas e que consequentemente também uma hora vai se desiludir do espiritismo, porque ele não entende o espiritismo. Ele quer dizer que o espiritismo são pessoas, quando o espiritismo não são pessoas. Ele é uma tríplice, no sentido de ter uma feição religiosa, fazer você se religar com você mesmo, filosófica, fazer você buscar ser amigo da sabedoria, uma conduta moral, e científico, no sentido de você buscar uma compreensão racional do que está acontecendo com você. Não são pessoas. Ai, porque o João de Deus? Que João de Deus? É você. É você. Daí a lei de causa e efeito, ação e reação para alguns. É o livre arbítrio. Mas como é que você vai escolher bem se a tua mente não está bem? Se é o reto pensar para o reto
falar para o reto agir. Você está colocando Deus em quem não é Deus, você está endeusando quem não é Deus, está confundindo a religião com as pessoas, quando a religião nada mais é do que uma provocação para você procurar ser melhor do que você mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Você está aqui nesse centro. Deus, por meio do teu anjo guardião, essa é uma leitura espírita, em algum momento te intuiu um caminho. Você já deve ter andado em vários caminhos. E às vezes, se você permanece em algum lugar, é porque ali você começou a achar o seu lugar por um tempo. Porque tudo passa. Nós vamos passar também. Às vezes você não se encaixa num centro, vai para outro. Não tem problema. Não tem problema. Não se encaixa numa religião, vai para outra. Não se encaixa em religião alguma, mas tem uma conduta moral, como eles falam a palavra difícil, né? Ilibada, imaculada. Não é santo, mas procura ardentemente ser melhor do que você mesmo, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Como ainda não é iluminado, às vezes não faz com naturalidade, mas está se esforçando, está tentando, está buscando. É aí que quando a gente se envolve nesse processo, assume a responsabilidade, não procura culpa, que seja o passado, assume a responsabilidade da nossa própria vida, tenta fazer o melhor, tenta se religar, religião, religação, consigo mesmo, se ver, não se julgar, não se condenar, primeiro se ver, se enxergar, buscar ao máximo a realidade, não ficar colocando o que você tem de preconceito, olhar o que você é, quem você é, onde é que você está, qual é o seu papel, e ir aos poucos subindo a escada e cumprindo o seu papel, paulatinamente, responsavelmente, diligentemente, amorosamente, com paciência, entregando a Deus as coisas que você não pode modificar ainda, mas não abrindo mão das coisas que você pode modificar agora, sem subterfúgios, sem fugir pela comida, sem fugir pela bebida, sem fugir pela droga ilícita, sem fugir pela compra compulsiva, sem fugir pelas emoções descontroladas, sem fugir pelos relacionamentos doentios, sem fugir pelo cigarro, sem fugir pelo jogo, sem fugir pela codependência, pela manipulação, sem fugir pela tecnologia, pelas redes sociais, sem fugir pelo sexo, sem fugir por essa dependência de aprovação dos outros, buscar enxergar quem é você ao lado filosófico, qual é o seu papel, e se você acredita em Deus que te criou, o que Deus quer para ter permitido que dentre milhões de espermas no óvulo, em várias relações sexuais que talvez seus pais tenham tido, só você ter vingado e está aí dentre milhões de mães que não podem ter filhos, dentre outras que o tempo já passou, dentre outras que o filho morre na barriga da mãe, mas você nasceu, dentre outros que nascem com doenças
que impedem o uso do livre-arbítrio, crianças que nascem sem o menor discernimento, e você está aí, respirando, andando, escolheu vir para cá, nasceu sem saber de nada, nasceu sem saber andar, falar, sem enxergar direito, e no meio de um monte de dificuldade, de crianças que nasceram aí e estão sendo vendidas pelos pais para serem doadoras de órgãos, de crianças que estão sendo vendidas pelos pais para os usos mais repreensíveis possíveis. Você nasceu sem saber de nada e teve uma mãe, no mínimo, que cuidou de você, com as dificuldades dela. Às vezes uma mãe e um pai, porque mais de 4.000 crianças no ano passado nasceram registradas sem pai, mas às vezes você teve uma mãe e um pai, nasceu com saúde, um monte de gente morrendo, um monte de gente doente, e você está aí. Não pode ser por acaso. Ai, meu marido morreu. Sim, eu estou viva. Deus sabe por quê. É isso. De quantos que tocam, Marcos, que desperdiçam o talento, de quantos que falam e se escondem por vários motivos e não usam a fala. Quantos dons nós temos que nós não estamos usando e estamos fugindo e desgastando, talvez diluindo a nossa vida em besteiras, em coisas vazias, sem sentido algum. Uma vida que, quando a gente começa a cumprir o papel, o dia passa como um piscar de olhos, e a gente gastando tempo fugindo dessa vida, ao invés de assumir as rédeas da nossa própria vida. E é impressionante, quando o espírito está assim confuso e a gente não está preocupado em alinhar esse espírito, quem mais sofre é quem? Com o espírito? É o corpo. Às vezes você vê uma pessoa, primeira coisa, a pessoa não está bem, quando você olha, os olhos logo não brilham, o semblante é distante, ou é triste, ou é sisudo. Ali é um maltratado corpo. Faça um estudo aí, quantos músculos você movimenta para ficar com a cara ruim, e para manter a cara ruim, porque tudo isso é puxado, viu? Quando eu fiz essa cirurgia aqui, que o médico disse que eu poderia perder o movimento do lado direito, quem já viu gente que perde o movimento de um lado? Não tem expressão. Para ter a expressão, é um exercício, é um monte de músculo puxado. Então, para você ficar com a cara ruim, é um esforço. Às vezes é uma automutilação. Por isso que eu digo, quando o espírito está confuso, o corpo paga e demonstra excesso de peso. Aí as relações sociais, relacionamentos doentios, isolamento social, cara triste, cara ruim, né? E tudo aquilo ali não é nada além de um espírito que é a causa, um espírito egoísta, confuso, deitado na lama dele mesmo e maltratando o corpo para mostrar para os outros a dor que ele está sentindo, talvez como uma forma de chamar a atenção. Carência, a mesma carência que a gente começou a conversa,
que levava Bill e Bob a beberem, e que quando eles sentavam para falar um com o outro sobre o problema de beber, quando terminavam de conversar não queriam mais beber. Daí as reuniões dos anônimos, que eles chamam quinto passo: reconhecer perante Deus e perante outra pessoa a natureza das minhas imperfeições. É o quinto passo. Sexto passo: identificar e tentar remover os meus defeitos de caráter. Sétimo passo: entregar a Deus aqueles defeitos de caráter que eu tenho muita dificuldade de mudar. Oitavo passo: fazer as reparações. Quando eu identificar quantas pessoas eu machuquei por causa dessa minha doença espiritual do ego, buscar a reparação, pedir perdão, pedir desculpa, tentar resolver, tirar as pedras que a gente guardou dentro de nós. Nono passo: somente fazer a reparação se no ato de reparação não for gerar mais problema. Já pensou? A pessoa, às vezes, tem uma pessoa que gosta muito dela, acabou o relacionamento, teve um problema, às vezes ele volta lá, vai reacender a coisa, então vai gerar mais problema. Não faça. O que pode reparar, repare. O que não pode, entrega a Deus e ore. Décimo passo: continuar fazendo o inventário moral, vendo todo dia, diariamente mesmo, como é que estão suas emoções, o que é que você fez hoje de positivo, o que é que você fez. Eu lendo os livros de Neuróticos Anônimos, achei muito interessante quando se dizia que era um exercício interessante para o neurótico, que é aquele que não consegue controlar as emoções, ele fazer todo dia, no mínimo, uma coisa que ele não queira fazer, uma coisa boa que ele não quer fazer. Porque o ego, ele quer só ser servido, ele não quer servir a ninguém. Então ele para no décimo passo: olha, hoje eu ajudei alguém, hoje eu vi uma pessoa ali com a louça suja e eu não queria lavar, mas eu fui lá e lavei. Sabe, eu vi uma pessoa caída e eu estava apressado, eu não queria levantar, mas eu fui lá e levantei. Eu passei ali na caminhada e vi as pessoas e eu não queria dar bom dia para ninguém que eu passava, e eu dei. Quanta gente caminha e fica procurando desviar o olhar para não dar bom dia para o outro na hora que passa? É neurótico. É mais movimento muscular para ele virar o rosto, mudar a cara, do que ele dizer bom dia. Está vendo? Ó? Espírito age sinergicamente com o corpo. E lá, nessa continuidade de passo, o 11º passo é meditação e oração diária. Meditação e oração. E o 12º deles é levar a mensagem adiante. Então, quando eu li essas literaturas, que eu ainda não li todas, vez por outra eu pego ainda um livro, eu fui lendo os livros básicos, né? Li o de AA, li o de, que é o alcoólicos, li o de narcóticos, li alguns de codependente, que é problema com relacionamento, li o de neuróticos, acho que li uns 3, comedores compulsivos. Mas não tem como você ver ali o problema central de todos eles é o ego. E tudo tem, o sintoma que a gente vê é o corpo, é a bebida, é a comida, é a compra, é fumar, no final é o espírito bagunçado. Por isso que aqui se fala muito de vigiar e orar. Vigiar e orar. Não é? Sabe, pequenas coisas numa programação diária que tendem a nos ajudar tanto. Essa questão do 5º passo lá de falar, reconhecer perante Deus e outra pessoa a natureza exata das minhas limitações, das minhas falhas.
sabe? Ou às vezes você chega num psicólogo, num psiquiatra, numa reunião dessa, é para você falar o que você está sentindo, mas você não fala. Ou pior, quer manipular, quer mentir para o outro, achando que você está tão carente para que o outro lhe aprove, que você não fala a verdade até na hora do tratamento, porque você tem vergonha. Olha, o neurótico é o ego, egoísmo, egocentrismo. Essa vergonha é isso. Vergonha de quê? Você tem que ver os seus problemas, assumir e cuidar. Mas por que ele faz isso? Porque ele tem medo de se sentir culpado. Aí ele fortalece o ego. E o que gera esse negócio? Incapacidade de amar. E consequentemente dificuldade de se permitir ser amado. Tinha eu achei interessante olhando para uma mulher aqui. Tem um livro que chama Mulheres que Amam Demais. Aí tinha um grupo, Mulheres que Amam Demais Anônimos. Tem raivosos anônimos. E aí eu passei essa história um dia e uma pessoa disse assim: pois eu sou uma mulher que ama demais. A Ana disse: olha, sou uma mulher que ama demais. Aí eu disse: ela pensa que vai chegar lá e vão estar falando mal dos homens, porque ela é uma mulher que ama demais. Só que quando ela chega lá, quando ela lê o livro, ela descobre que na verdade ela não ama ninguém, entende? É o ego dela que é tão alto, que ela cria romance na cabeça dela. Ela imagina como é que as pessoas devem ser com ela e fica romanceando e quer obrigar as pessoas a serem como ela quer. Ela quer ser servida e não quer servir. Aí a mulher vai e fica com raiva, porque ela queria alguém que dissesse que quem não prestava era o outro, o pai dela, entende? E aí ela vai entender: mulher que ama demais é irônico. Ela romanceia aquela história dela estar sonhando com um príncipe que vem num cavalo branco, e ela quer mesmo. Aí quando qualquer coisa não é como ela acha que deveria ser, como ela romanceou na cabeça dela, aí ela desacredita. Qual é a consequência disso? Ela pode ser manipulada por pessoas que gostam de iludir, por um lado, e vai sofrer muito, porque a pessoa sabe o que ela quer, aí faz para conseguir alguma coisa dela, aí ela vai dizer que foi explorada quando acabar, ou quando ela não puder mais dar. A outra consequência é ela não manter relacionamento nenhum, porque nunca ninguém vai ser como ela quer. Olha o ama demais dela. Aí é muito fantástico, assim, é muito interessante ler como é que esse pessoal, que não são psicólogos, não são médicos, criaram essas coisas só com base em experiência, força e esperança. Porque esse negócio, né, eu achei até preconceituoso, viu? Mulheres que amam demais, porque quantos homens que também romanceiam, eles ficam querendo que a mulher seja como ele romanceou na cabeça dele, quando não é, a pessoa é como ela é, não é como a gente quer. E aí de novo, ó, gera maus tratos, porque ali cria um problema emocional, aí o relacionamento é ruim, aí a pessoa foge de novo pela compra, pela bebida, pela droga, pelo cigarro, não é assim? Poxa, é um ciclo vicioso. Eu me lembro que uma vez eu li num depoimento que as pessoas faziam, e você pode visitar a reunião também como visitante, né? Aí sempre que eu posso, às vezes eu vou visitar uma ou outra quando eu viajo, ou aqui mesmo. Aí eu me lembro que um senhor dizia assim: tem uma família muito rica aqui de Fortaleza, e ele nasceu numa família muito humilde, né? Aí ele disse que ia lá no Alcoólicos Anônimos, ele entendeu. Ele dizia para a mãe dele, quando a mãe dele começava a brigar com ele morava num gueto, né, numa favelinha. Aí quando ele estava embriagado, ele dizia assim: eu podia ter nascido filho da fulana de tal, que era uma mulher rica, né? Mas nasci filho da dona Chiquinha, ele dizia.
É um romance na cabeça dele, entende? A mãe dele é a mãe dele. E ele disse que quando ele entrou em Alcoólicos Anônimos, ele aprendeu, entendeu que aquilo é uma loucura, entende? Que a mãe dele é a mãe dele. E que ele, ao invés de querer dizer como é que a mãe dele tinha que ser, ele tinha que aprender a amar a mãe dele como ela era. Quanta coisa não deve ter mudado na vida dele, da mãe dele, dele com a mulher dele, porque ele casou com a mulher querendo de novo que ela fosse quem ele quer. Tudo é ego. Tudo é ego. Enfim, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que nós podemos, e sabedoria para distinguirmos umas das outras, e que seja feita a vontade de Deus antes da nossa. Muita paz e boa semana. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinto minha presença em tua vida. Aleluia. Sou Cristo Consolador, mensageiros do amor, junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e